Vamos combinar um negócio. Daqui a pouco nós vamos sair. Pensa bem. E antes de sair, nós vamos fazer uma faxina nesse lugar. Vamos limpar tudo, tirar poeira. Vamos deixar essa sala como um centro cirúrgico, tá bom? Esterilizada. É assim que fala, não é? Esterilizada. Fechamos a porta e vamos embora. E nós vamos voltar daqui a 1 ano nessa sala. Como que vai estar a sala? Empoeirada, teia de aranha, contaminada, precisando de ser novamente restaurada, limpa, não é mesmo? A ciência diz que isso faz parte de uma lei chamada lei da entropia, onde todas as coisas se desorganizam. Eu vou para o meu livro preto, diz que isso daí faz parte da corrupção que nós herdamos, e juntamente com o nosso físico, todas as coisas também se corrompem, se deixar ao léu do tempo. E por todas as coisas se corromperem, pegarem poeira, todas as coisas precisam ser restauradas, precisam ser consertadas. E não existe outro lugar para nós sermos restaurados, a não ser através de Jesus. A não ser no Evangelho de Cristo Jesus. A não ser na pessoa de Cristo Jesus. A não ser nessa vida que é Jesus. E nós temos aqui um manual, nós temos aqui um livro que nos mostra como o Senhor está sempre restaurando vidas. Né? Note bem, entre a ressurreição de Jesus e a sua glorificação, Jesus ficou 40 dias aqui. E nós vamos ver aqui que nesses 40 dias, entre a ressurreição e a crucificação, Jesus precisou correr atrás daqueles discípulos para restaurá-los. Né? Restaurar a incredulidade. Lembra do Tomé? Jesus se apresentou lá numa sala onde estavam reunidos e falou: Tomé, antes de eu ir embora, põe a mão aqui. Coloque a mão aqui do lado. E Tomé falou: Senhor Deus, Deus meu, Senhor meu. O que Jesus estava fazendo? Restaurando a fé de Tomé. Logo no primeiro dia da ressurreição, domingo, à tardezinha, Jesus se apresentou no local onde estavam os discípulos, com as portas trancadas, e a primeira coisa que Jesus fez quando entrou foi o quê? Falou o quê? Paz esteja convosco. No primeiro dia. Por que paz esteja convosco? Porque estavam com medo. Estavam com medo. E Jesus precisava restaurar esse medo, porque eu investi a minha vida em vocês durante 3 anos e eu vou embora. Isso daqui não vai ficar por isso mesmo. Percebe? É? Então nós vemos Jesus restaurando. Passado 8 dias, novamente ele entra em uma sala fechada e novamente ele fala: pessoal, paz esteja convosco. Tem alguma coisa para comer? Não é um fantasma que está aqui, sou eu mesmo. Eu ressuscitei, estou vivo. Então eu queria, junto com os irmãos, ver como que Jesus restaurou a vida dos discípulos. E eles precisavam, embora tivessem andado com Jesus durante 3 anos. Imagina o que é você, assim, né? Juntinho com Jesus, ouvindo Jesus. E agora, Jesus morreu, ressuscitou, e eles precisavam ser restaurados. Mas entre os discípulos, tem um que me chama a atenção. Não sei se tem algum professor aqui. Tem algum professor aqui? Quem é professor entende melhor isso. Jesus era o mestre. De quem que o professor geralmente lembra? É daquele aluno
que senta na frente, quietinho, e tem nota 9? Ou é daquele que vivia atrapalhando a aula, porém era inteligente, sabia? De quem é que Jesus mais lembra? De quem é que o professor mais lembra? É do menininho levado, né? Não é? No meu tempo era o menino que puxava o cabelo das meninas. Hoje não fazem mais isso. Fazem muito pior. Vamos deixar. Busque comigo quem é esse discípulo. Quem é esse aluno de Jesus que nós vamos ver hoje? Era um aluno mais ousado, sabe? Que na hora da tempestade ele falou, é o Senhor aí, então fala para eu ir que eu vou. Lembra dele? Era um aluno atrevido. Porque quando Jesus começou lá, acho que para o 2º ano de ministério, Jesus falou assim, olha, convém que eu vá para Jerusalém, e ali eu vou ser maltratado pela liderança religiosa, eu vou morrer, mas vou ressuscitar no último dia. E esse aluno chamou Jesus de lado e falou, repreendeu Jesus. Ele é um atrevido, ele falou, tem compaixão de ti, Senhor. De maneira nenhuma isso vai acontecer. Está vendo só? Parece que não aprendeu muita coisa, Pedrão. Vamos restaurar você? É um aluno temperamental. Por quê? Porque assim que Jesus desceu do Getsemane, ele foi traído, e aquela escolta de soldados, e esse aluno puxou da espada e falou, opa, não mexe com meu mestre. Cortou a orelha de um soldado, do sumo sacerdote. Mas também é aquele aluno que lá em João capítulo 6, quando Jesus falou um sermão meio difícil, porém verdade, se você não comer da minha carne e do meu sangue, você não tem parte comigo. E o pessoal foi todo embora, fugiu, foram embora. E aí Jesus falou assim, olha, vocês também não querem ir embora? É esse aluno que recebeu a revelação do alto e falou, mestre, para quem iremos? Para quem iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. João capítulo 6. Trata-se de Pedro. Outros também, mas nós vamos enfatizar em Pedro. Pedro é alguém especial, você também é. Jesus inicia o seu ministério ali pelo Lago da Galileia, ensinando, e a multidão o apertava, então Jesus pediu o barco de Pedro, empresta para mim o seu barco. E depois de Jesus despedir a multidão, lembra? Jesus falou, lance a rede desse lado, e eles pescaram muito peixe, ficaram maravilhados, e Pedro se prostrou aos pés de Jesus e falou, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus falou para Pedro, fica tranquilo, e vem comigo, porque de agora em diante, marque bem isso, de agora em diante, eu vou fazer de você, o quê? Um pescador de homens, marque isso. Certa vez Jesus falou assim para os discípulos, olha, Satanás está pedindo vocês para peneirar, para cirandar como peneira um trigo. Mas eu roguei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E para que você fortaleça os seus irmãos quando você se converter. Está vendo a importância de Pedro? Domingo de manhã, Jesus ressuscita, as mulheres vão ao túmulo de Jesus. Está em Marcos capítulo 16. E Jesus diz assim para as mulheres, olha, faz o seguinte, eu vou indo para o mar, para a região da Galileia. Avise aos discípulos e avise a Pedro. Avise a Pedro. Pedro, Deus tem um projeto especial para Pedro, para você e para mim.
Se você for para o começo de Atos, os primeiros capítulos, você vai ver que só dá Pedro. Você vai enxergar Pedro. Mas antes disso, o Senhor vai fazer uma restauração na vida desses discípulos. Última noite de Jesus é a Páscoa, é a ceia. Lembra disso? É a ceia. O clima está tenso porque Jesus diz assim naquela mesa. Jesus diz assim: um de vocês irá me trair. Começou a ficar tenso. Outra coisa. Eu serei preso e todos vocês vão me abandonar. Quem que se levanta? Marcos capítulo 14. Esse eu quero que você acompanhe comigo. Marcos 14, 29. Marcos 14, 29. Isso. Jesus tinha falado, né? Vocês vão me abandonar, porque é para se cumprir Zacarias: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas eu vou ressuscitar e vou estar lá na Galileia. Vocês vão atrás de mim, eu estou lá. Verso 29. Disse Pedro. Olha só, que fantástico. Disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro, sabe, uma coisa é eu falar assim, uma coisa é eu dizer assim: olha, ainda que amanhã esteja chovendo, eu vou estar aqui na escola dominical. Tem amanhã, não tem? Ainda que esteja chovendo, eu vou estar aqui. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer assim: irmão Oswaldo, ainda que todo esse pessoal aqui não compareça por causa da chuva, eu vou comparecer. Eu estou envolvendo vocês, percebe? Eu estou me colocando o quê? Eu estou me colocando em uma posição superior. É isso que estava no coração de Pedro, e Jesus precisa corrigir isso antes de ir embora. Superioridade, autoconfiança. Você já se sentiu superior em relação a alguém? Seja pela sua condição social, seja pela sua condição intelectual, você é mais inteligente do que o outro, seja pela sua condição espiritual. Eu sou casado há 29 anos. 29? Ai, Rose, onde você está, Rose? 39 anos, perdão. Eu sou casado há 39 anos. Muitas pessoas, muitos casais, até próximo, já não estão mais casados. Se divorciaram. Eu corro o risco de achar que porque eu ainda estou casado, eu sou superior àquele que não está mais. Está entendendo? Se você for perguntar para minha esposa, ela vai falar: olha, é só pela graça que nós estamos juntos. É pela graça de Jesus. Não tem lugar para superioridade, para ser superior. Eu sempre convivi em uma denominação de teologia reformada. Mas quantas vezes que eu vi alguns colegas, e talvez eu mesmo, fazendo piada de irmãos de uma teologia pentecostal. Tem os seus erros, exageros? Tem. Mas percebe a superioridade espiritual? Ainda que todos, Jesus, eu jamais. Cuidado com palavras radicais assim, jamais, nunca. Cuidado. O que que Pedro está dizendo para Jesus? Nas minhas palavras, está dizendo que ele é melhor, que ele é superior. Filipenses capítulo 2, Paulo fala assim: considere os outros superiores a si mesmo. Por que Paulo está escrevendo isso
aos filipenses. Por quê? Porque é possível que isso aconteça. Não é? Considere os outros superiores a si mesmo, porque hora ou outra vai passar isso no seu coração. Você vai achar que é melhor, viu? A sua igreja é melhor. Seu casamento é melhor. Pedro está dizendo assim para Jesus, em outras palavras, Pedro está dizendo, olha, ainda que todos neguem, eu não vou negar. Eu sou mais fiel que todos. Eu sou mais corajoso do que todos. Eu sou mais forte do que todos. E eu te amo mais do que todos. Guarde isso. Eu te amo mais do que todos. Muito bem. Então, Jesus está na ceia. Pedro falou isso naquele ambiente de ceia, não é? Agora Jesus vai para o jardim do Getsemane, desce, é traído por Judas, ele é preso, ele é levado naquela madrugada fria, eu creio que já deve ser ali uma sexta-feira de madrugada, ele é levado para a casa do sumo sacerdote, e Pedro segue a Jesus de longe. Está frio. Aqui no versículo 54, aqui mesmo, essa página, diz assim, e Pedro seguia-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários. Guarde isso, aquecendo-se ao fogo. Era madrugada fria, tinha fogo ali. O pessoal estava se aquecendo. Eu fico imaginando Jesus. Vocês acham que colocaram uma jaqueta em Jesus por causa do frio? São detalhes que a gente para pensar agora, não é? Pedro estava se aquecendo ao redor da fogueira, junto com alguns soldados ali. Ainda no capítulo 14 aqui de Marcos, verso 71. Sim, não vou ler tudo, mas reconhecem Pedro. Uma criada pergunta, é você um daqueles que estavam com Jesus? Não, não sou eu. Pergunta novamente, pela segunda vez, é você? Você é um deles, sim. E note bem, Jesus está ali, a Pedro está ali na fogueira, e tem um dos evangelhos, não sei se é esse, que diz que juntamente com os soldados. Que ingenuidade! Talvez seja um daqueles soldados que estava perto, lembra que cortou a orelha? Claro que é ele cortou a orelha do meu companheiro aqui, do sargento. É ele! E quando apertaram Pedro, sabe o que Pedro fez? Está aí no versículo 71. Ele, porém, começou a praguejar. Não é apenas dizer, eu não conheço Oswaldo. Não é isso, não. É praguejar. Eu não conheço você e eu não conheço ele, e tem mais, ele é um, e vai. Está praguejando Jesus. Eu não conheço esse homem. Versículo 72. E logo o galo pela segunda vez cantou o galo, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Mateus diz, chorou? Chorou amargamente. Chorou amargamente. Por que Pedro negou se Jesus avisou? Não é assim que a mãe faz? Menino, não mexa nisso aqui que você vai se machucar. Se avisou, Jesus falou. E ele negou. Por que Pedro negou? Porque se ele não negasse, ele ia morrer também. Possivelmente. Ele tinha cortado a orelha do moço e ele ia morrer, provavelmente sim. Note bem, Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Estamos na madrugada de sexta-feira. E Pedro
E Pedro não podia morrer já. Ele vai morrer, sim. Não é o nosso assunto hoje, depois você vê, ele vai. Mas ele não podia morrer agora. Sabe por quê? Sabe por quê? Ninguém morre por Jesus sem que Jesus morra primeiro. Ninguém ama Deus sem que Deus ame primeiro. Ninguém tem paciência e tolerância por outro sem que Deus já tem primeiro. Aí eu tolero você porque Deus tolerou primeiro. O Senhor Jesus é a primazia de tudo aquilo que é bom. Ele é o primeiro. Eu só amo a Deus porque Ele ama primeiro, viu, querido? Ele é o primeiro. Então, Pedro agora chora amargamente. Por que Pedro está chorando? Aquele pescador forte, musculoso, cascadura, chorando amargamente. Por quê? Porque o pecado dele foi exposto. Enquanto o meu pecado ninguém conhece, ninguém sabe, eu me acerto com Deus e vou embora. É vida que segue. Mas quando alguém fica sabendo, a minha reputação vai para baixo, então eu choro. Choro. Não precisa ler agora, mas lá em Lucas 22, na versão King James, diz assim: e aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e olhou diretamente aos seus olhos. Naquele momento que Pedro negou, praguejou, diz que o Senhor fixou os olhos em Pedro. Daqui ali, ó. Daqui ali, ó. Você percebe que agora Pedro não está tão longe de Jesus? Jesus está passando e o texto diz que Jesus olhou diretamente nos olhos de Pedro. E então ele chorou amargamente. Chorou amargamente. E assim mesmo, querido, você percebe que Pedro não está tão longe de Jesus? E você percebe que se você decidir uma vida de santificação, se você decidir ficar perto de Jesus, quanto mais perto de Jesus você estiver, mais perto da palavra, falaram aqui de oração, de jejum, quanto mais isso você fizer, mais eu enxergo meu pecado. Mas eu vejo, Senhor, não estou com aquela bola toda, não. Não é à toa que Jesus falou assim, olha, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque não conseguem ficar muito perto da luz. Então Jesus viu, por isso que ele chorou amargamente, porque Jesus fixou os olhos nele. Depois você pede para o Espírito Santo explicar que olhar de Jesus é esse. Que olhar é esse, né, irmão? É olhar de repreensão, é olhar de desprezo. Que olhar é esse? O que Jesus viu? Nesse olhar aqui, o que Jesus viu em Pedro? Pedro havia dito assim, eu sou mais fiel do que todos. O que Jesus viu? Infidelidade. Pedro tinha dito assim, eu sou mais corajoso do que eles. Jesus viu o quê? Covardia. Pedro tinha dito assim, eu sou mais forte. Jesus viu o quê? Fraqueza. Mas Pedro falou, eu amo o Senhor mais do que eles. O que Jesus viu? Medo da morte. É isso que Jesus viu. E a pergunta que fica para mim e para você é a seguinte, quanto de Pedro ainda existe em mim? Quanto de Pedro ainda existe? Porque Pedro não vai ficar assim, viu, querido? A gente não vai chegar hoje lá, mas depois você vai ver a carta de Pedro. Ele não vai ficar infiel, covarde, fraco, com medo da morte. Não vai. Deus vai restaurá-lo por completo. Por completo. Chorou amargamente. Outra pergunta para nós, qual foi a última vez que você chorou amargamente pelo pecado? Eu já chorei algumas vezes. Algumas vezes, não foram muitas não.
Né? Sabe? Você tem ouvido o galo cantar? Tem. Tem um galo que canta no meu ouvido, querido. Sabe por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Esse é aquele que canta. Ó, agora esse olhar foi malicioso. Olha essa palavra aqui, olha, atravessada. É o Espírito Santo. Porque Jesus falou, eu preciso ir. Porque se eu não for, ele não vem. Eu vou e ele vem. E quando ele vier, ele vai cantar. Ele vai convencer do seu pecado, Jones. E ele tem convencido, querido. Tem convencido. Espero que esteja convencendo você também. Quantas coisas, né, que se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Algumas delas eu chorei, e vamos, né? Nós temos. Né? Então nós vemos aqui agora em Pedro, chorando amargamente. Um Pedro quebrado e precisa ser restaurado. Precisa ser restaurado. Agora sim, querido, agora que nós vamos para o texto. Mas vamos correr. Abra aí João capítulo 21. João capítulo 21 é o capítulo onde Jesus, antes de ir embora, ele vai restaurar os seus discípulos. Nós vamos lendo e vamos caminhando, e o Senhor vai falando conosco. João capítulo 21 diz assim: depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E os outros disseram assim: tá bom, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e aquela noite nada pescaram. O que você enxerga aqui, querido? Que Jesus precisa restaurar? O que está acontecendo no coração de Pedro? E ele, como é um líder, ele sabe, influencia os outros? Culpa, porque ele negou Jesus. Não só Pedro, mas todos abandonaram. Naquela mesa da ceia, né? Jesus falou que vocês vão me abandonar. Todos falaram também nós. Mas sabe quando todos abandonaram Jesus? Pedro ainda seguiu de longe, está vendo só? Todos abandonaram. Jesus precisa restaurar. Eles estão desanimados, sentindo desqualificados. Isso daí é consequência do pecado. É consequência. Né? Culpa. Terrível, não é não? Culpa. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou: olha, eu não venho no domingo de ceia porque, sabe, tenho pecado e eu sempre peço perdão para Deus. A minha filha fez um aborto, sabe? Eu não concordei, mas eu paguei. E eu peço para Deus me perdoar todos os dias. Falo, espera lá, você não acredita no perdão de Jesus? Você não canta lá, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados? Lembra lá de Miqueias, que diz que ele pega os seus pecados e ele lança na profundeza do mar? Você lembra de Isaías 43, que diz assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados eu não me lembro mais. Você chorou amargamente por causa disso? Se arrependeu? Pois então, eu não me lembro mais. O que você está lembrando uma coisa que eu já resolvi? Queridos, Jesus na cruz assumiu, absorveu a nossa culpa. Lembra de Isaías 53? O castigo que hoje eu posso viver na paz, ele estava sobre Jesus. É a graça, não é de graça. Alguém foi castigado.
Alguém foi castigado, esse alguém é Jesus. É Jesus. Vamos em frente. Estão desanimados, voltaram a pescar. Voltaram a pescar. Jesus tinha falado, olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tende aí alguma coisa para comer? Vamos lá. Então disse, lançai a rede do lado direito e achareis. Assim fizeram e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro, Pedro, é Jesus, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando as redes, porque tinha muito peixe, né? É muito peixe. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Lembra da brasa? Lembra? Viram ali umas brasas em cima e peixe, e havia também pão. O que está acontecendo aqui, querido? Jesus refaz a cena da negação. Parece polícia científica. O Cleito é policial, né? Sabe como que é? Refaz a cena do crime para trazer a memória, para ficar bem claro. Jesus refaz o cenário da negação. Ali tinha fogueira, ali tinha fogo. Sabe, querido? Sabe? Quando o pecado nos acusa, glória a Deus, porque já perdoou, então eu não aceito mais isso. Mas sabe aquela fotografia que você pega, que você não gosta, dá vontade de rasgar a fotografia, porque lembra um momento triste da sua vida? Já teve isso ou não? Você vê aquela fotografia e fala, nossa, se eu pudesse voltar atrás. Sabe? Você sabe aquele restaurante que você entra, que você fala, nossa, isso aqui me lembra uma coisa, eu vou embora daqui, vou comer um pastel na feira. Melhor. Aquele perfume que você sente, que lembra alguma coisa ruim na sua vida. É isso que está acontecendo aqui. Isso é terrível. Pedro tinha negado. Sabe quando você sai de casa e antes de sair você é estúpido com a esposa? Ou com seu marido? E você vai trabalhar. E você passa o dia todo pensando assim, puxa vida, né? Como que vai ser quando chegar em casa, né? Como que vai ser? Há uma expectativa de como eu vou ser recebido. Não é não? Com bronca, com acusação. É isso que está acontecendo aqui. Versículo 9. Viram, ao saltarem do barco, viram ali umas brasas. Umas brasas. É Jesus refazendo o cenário da negação. É necessário, querido, enfrentar isso. É necessário. Vamos em frente. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixe. Já li isso, né? Disse-lhe Jesus, trazei um dos peixes que acabasse de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, venham, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Sabe, não quero tocar naquele assunto. Está entendendo? Não vamos tocar naquele assunto. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado. Lembra do cenário da negação? Triste, não é não? O que vai acontecer? Desembarcaram lá, sabe? Mas eles viram ali que tinha o quê? Tinha brasa, tinha fogo, mas também tinha
peixe, tinha pão. O que está acontecendo, querido? É que Jesus faz do cenário da negação um ambiente da sua graça. Tinha brasa que mostrava, que apontava o pecado, mas também tinha pão, tinha peixe, tinha mesa de comunhão, tinha ambiente de restauração. O ambiente agora é de aceitação, o ambiente é de perdão, é de restauração da culpa. E o Senhor Jesus é o mesmo. Ele quer restaurar da minha culpa, dos traumas, dos ressentimentos, da amargura, do desânimo. Quantas vezes nessa semana você ficou desanimado? Oh, Senhor, eu preciso voltar para Jesus e falar, Senhor, eu dependo da Tua graça, dependo de Ti, Espírito Santo. Porque a Tua palavra diz que a Tua palavra é cura e é vida. E eu quero cura, quero vida. Jesus está restaurando os discípulos. Mas agora, Jesus quer ter um particular aqui com o Pedro. Sabe particular? Sabe? Porque a coisa geral não é gostoso. Se eu estou aqui, eu recebo uma exortação sentado aqui, tudo bem, sou eu e mais todo mundo. Isso aqui serviu para mim. Mas quando Jesus chama os orelhas, vem cá, é nós dois, aí é difícil, não é não? Jesus não podia ir embora sem antes ter um particular com Pedro. Eu quero você, Pedro. Eu tenho um projeto para você, e não posso ir embora e deixar você desse jeito aí, desanimado, voltando a estaca zero. Se deu bem, Pedro? Deu certo eu voltar a pescar? Não, Deus não pegou nada. Voltar para o Egito não é uma boa, não? Não é. Então Jesus agora, o particular é entre Jesus e Pedro. O que significa isso? Significa que Jesus perdoa, restaura, mas ele não joga o assunto debaixo do tapete. Vem cá, vamos lá. Eu tenho perdão para você, eu tenho restauração, mas vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre esse assunto. E aí começa, né? Começa. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Opa, agora nós dois, Simão. Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Porque você disse. Você disse que amava mais do que os outros. Lembra? Lembra? Ainda que todos... E aí, Pedrão? Posso contar com você? Você me ama mais do que os outros? E ele falou, sim, Senhor. Tu sabes que amo. E Jesus disse, ah, é? Então, apacenta os meus cordeiros. Continua, Pedro. Apacente os meus cordeiros. Você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. Pedro, por que você voltou? Pedro falou assim, olha, Senhor, esse negócio de ser pescador de homens não deu para mim, você errou. Alguns dias atrás, Pedro tinha falado assim, Jesus, mestre, de todos aqui, dos 12, tem um cara que o senhor pode pôr a mão no fogo. Esse cara sou eu. E agora, ele está dizendo assim, olha, eu não sirvo para ser pescador de homem. Por isso eu voltei a pescar peixe. E aí Jesus vem e fala, Pedro, você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. Sabe por quê? O que vem a mim, aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E quem vem a mim, glória a Deus, isso é segurança, meu irmão. O que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Então eu não vou lançar você. Eu não vou perder você, Pedro. Você acha que eu morri por quê? O meu sangue foi por quê? Apacente os meus cordeiros. Vamos embora. 16. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Eu te chamei
Pedro, eu te chamei para ser pescador de homens. E sabe de uma coisa, Pedro? A minha palavra irá se cumprir. Porque a palavra de Deus não volta atrás. E você vai ser. Pedro, você não tem a ideia do que eu providenciei para você na cruz. Aliás, você não estava lá. Quem estava lá na cruz? Eram as mulheres e João, que era o mais novo. Mas você, Pedro, onde você estava? Você não tem ideia do que aconteceu ali, Pedro. Eu verti meu sangue, Pedro. Então, a minha palavra vai se cumprir. Pedro, você está perdoado. Eu estou te restaurando ao seu posto de pescador de homem. Apacente as minhas ovelhas. Você vai cuidar das minhas ovelhas. É. 17. Pela terceira vez lhe perguntou Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Então Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Né? Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Ah, Pedro, agora está sendo restaurado mesmo, hein, Pedro? Tu sabes todas as coisas. Nós sabemos que no nosso português a palavra amor é assim, amor, né? Mas aqui, duas espécies de amor está aqui em jogo. Tem mais. Tem amor, tem outros amor, eros, tem o amor, né? Storge, mas aqui trata-se de um amor sacrificial. Jesus está falando, você me ama sacrificialmente, é o amor ágape, né? Ágape. Lembra aquele amor que você falou que você morria por mim? Pois é, você me ama daquele jeito. E aí Pedro está respondendo o amor filéu. Está dizendo, Senhor, tu sabes, eu gosto de ti. Eu apenas gosto do Senhor. Apenas gosto. Por enquanto, Pedro está nessa, mas não vai ficar assim. Estou aqui, né? Porque eu não quero ficar no amor filéu. Não. Tu me amas, Pedro? E ele ficou triste. Tu sabe, eu só gosto do Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu só gosto do Senhor. Tu sabe de todas as coisas. Eu acho lindo isso aqui, poderoso isso aqui. O Pedro deu uma bola dentro. Tu me amas, Pedro? E ele disse assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Querido, quando você não tiver palavras para orar, tem vezes que a gente não tem, né? Falta vocabulário. Fale assim para o Senhor. Aprendi isso com aquele pastor Powash. Aprendi com ele. Você fala para o Senhor assim, Senhor, tu sabes. Porque o Senhor não está vendo nossas palavras, Ele está vendo a sinceridade do coração. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, meu filho, tu sabes a minha filha, tu sabes, Senhor, meu casamento, tu sabes. Tu me amas, Pedro? Tu sabes, Senhor. E agora eu lembro do profeta Ezequiel. Não precisa abrir não. Profeta Ezequiel, capítulo 37, diz assim, veio a mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar, olha que terrível, me fez andar ao redor deles, desses ossos secos, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Impossível restaurar isso aqui. Então, me perguntou o Senhor, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E Ezequiel, como Pedro, respondeu assim, Senhor, tu sabes. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Tu sabes de todas as coisas. Para mim é impossível algumas coisas ser restauradas. Para mim é impossível. Mas para o Senhor não é possível. Senhor, tu sabes.
Tu sabes, é impossível esses ossos ser restaurados. É impossível, Pedro, é impossível. Como que o senhor vai começar? O senhor vai embora? Como que vai dar início à igreja com esses 12? Calma aí, eu vou embora. Eu vou embora e eu vou enviar um espírito sobre vocês. Fica aí. Vocês nem imaginam o que vai acontecer. Fica aí. Eu vou mandar um outro consolador. E então, esse outro vai fazer uma obra em vocês que você nem imagina. A minha parte eu já fiz. Eu fui para a cruz, eu derramei o sangue. Fique aí. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. E a restauração acontece. E a vida volta. E agora nós vemos um Pedro corajoso, cheio do Espírito Santo, que as autoridades falam assim, para de falar nisso. Ele fala, como assim? Convém obedecer você? Oh meu Deus, você vai morrer, não tem problema. Diz a tradição judaica que ele foi condenado a morrer na cruz, não é não? Ele falou, não, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me pendura de cabeça para baixo. Que mudança em Pedro, não é não? O que aconteceu? Cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, sem o qual nós não podemos fazer nada. Amém, queridos? Só vou ler mais um texto aqui, que aí se pode acompanhar, Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5. Você conhece o texto? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Beleza? Amém? Mas o texto não para aqui. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos do quê? Meu Deus do céu. Nós somos salvos do quê? Da ira de Deus. Eu sei, queridos, como o irmão falou aqui, nós vivemos numa época, o funil está apertando. Se você é crente, cristão, chamam você de conservador, ou põe o nome que inventa um nome para cima de você, fascista, conservador, mas na verdade, chamam que o seu Deus é um Deus de ira, é um Deus... É assim que estão falando agora? Né? Pois é, querido. Pois é. Estou lendo o livro de Isaías e vejo que o Senhor é um Senhor que se ira mesmo. Que vem juízo. Nós somos salvos desse juízo. Somos salvos desse juízo. Que isso nos leve a temer ao Senhor. Isso nos leve a chorar na presença dEle, de gratidão, de alegria. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou, me livrou da ira de Deus. Amém. E está me restaurando. Amém. Glória a Deus por isso, querido. Amém. Amém? Amém.